Eu gostaria de ler parte do versículo 45 de Mateus 5, em que Jesus faz uma afirmação que nos faz pensar, e quando nós lemos estas passagens uma vez após outra, continuamos a ficar impressionados. Agora imaginem aqueles que estavam ali a ouvirem a primeira vez o impacto da presença do Senhor Jesus. Devia ter sido tremendo. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz, na segunda parte deste versículo: o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Vamos ler novamente. O vosso Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Este versículo mostra-nos claramente que as bênçãos de Deus não são exclusivas do povo de Deus. Há uma espécie de bênção comum que alcança a todos de uma ou de outra forma. E este versículo exemplifica claramente esse facto. Ele faz com que o seu sol, o sol é obra de Deus, o sol é criação de Deus. Foi Ele que ordenou e as estrelas apareceram, e nessas estrelas apareceu o sol, é o seu sol. Mas o sol não é exclusivo apenas de alguns. O Senhor não especifica o número de pessoas que serão aquecidas e iluminadas pelo seu sol. Nós lemos que o seu sol nasce sobre os maus e os bons. Aqueles que aos olhos de Deus são bons, mas também aos seus olhos são maus. Mas esta bênção comum é para todos. E as chuvas caem sobre justos e injustos. Ao campo do justo, e a chuva irriga aquele campo. E ao lado daquele campo, o proprietário do campo ao lado é um homem mau, um homem malvado. Pois bem, as chuvas de Deus também caem sobre o campo do mal. É a bênção comum que o Senhor tem, uma bênção universal para todos. Nós sabemos que depois há bênçãos específicas para o seu povo, para a sua igreja. Mas há coisas que são comuns, nomeadamente esta bênção que nós atrás referenciamos. Mas também há outras coisas que são para os maus e são para os bons. São para o povo de Deus e para aqueles que não são povo de Deus. E hoje quero-vos falar acerca de desapontamentos, que é para os bons e é para os maus. Desapontamentos que experimentam aqueles que são do Senhor e aqueles que negam a Deus. Por exemplo, quem é que está aqui que nunca teve desapontamentos na vida? Quem é que está aqui que já teve desapontamentos na vida? Alguns não tiveram desapontamentos. Ou não? Todos tiveram desapontamentos. Irmã Lucinda, nunca teve um desapontamento na vida. Ah, finalmente, irmã Lucinda. Ok. E nós temos desapontamentos de várias ordem. Nós temos desapontamentos que são consequência de nós estarmos neste mundo. As circunstâncias da vida. E esses desapontamentos tanto batem à porta do rico como do pobre. Daquele que é culto como aquele que é iletrado. Como aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. E nós esperávamos um emprego. Candidatamos-nos. Mas outro foi escolhido e nós não fomos. E nós já tínhamos sonhos acerca desse emprego. Já pensávamos em quanto iríamos ganhar. Que ao fim desse tempo iríamos ser promovidos. E com esse ordenado nós iríamos se calhar até mudar de casa, ir para uma casa com melhores condições, mas como que tudo morreu à nascença. E veio o desapontamento. Outros foram escolhidos. E muitas vezes nessa escolha nós sentimos que houve injustiça, que não devia ser dessa forma, que não deveria de ser dessa maneira. E nós construímos sonhos para nós, que não se concretizaram, e nós sonhamos que eles se efetivassem na vida dos nossos filhos. E nós pensávamos,
Ele pode ser aquilo que Ele quiser. E nós incentivávamos usando esse termo. A Clarice, ela às vezes dizia-me que nas reuniões com os pais estavam fora da realidade em relação aos filhos. E os filhos os seus queridos, eram os mais bem comportados, eram os mais inteligentes da turma, e isso não era verdade. E quando os pais depois enfrentam essa realidade, e às vezes são eles próprios que passam por experiências tais, de tão desagradáveis que são, que chegam à conclusão que afinal os seus queridos não eram tão queridos assim, vem o desapontamento. E a pessoa reuniu o que tinha e o que não tinha e investiu. O negócio, com certeza que iria dar, haveria prosperidade. Em vez disso, falência, insolvência. E vem o desapontamento. E nós confiamos nos outros. E nós lamentamos perante os outros. E os outros pensam assim, se não dizem. É a vida. São as circunstâncias da vida. Mas os desapontamentos podem ter uma outra origem. Ficamos desapontados tantas e tantas vezes com pessoas. E o desapontamento é tanto maior quanto menos era expectável que nós iríamos ter desapontamentos com essas pessoas. Com certeza que todos nós sabemos o que é ser traído pelos melhores amigos. E as feridas feitas assim são aquelas que doem mais ou menos. Doem mais. É verdade que há um versículo na Bíblia que diz assim: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Pois, o problema é que nós depois chegamos à conclusão que nunca foi nosso amigo. E já agora, aqueles que sabem alguma coisa da vida militar sabem que o fogo amigo também mata. Fogo amigo é aquele fogo, são as armas disparadas pelos próprios amigos. E esses tiros também matam, essas balas também matam. Às vezes os nossos amigos até querem ajudar, mas falta-lhes compaixão muitas vezes, falta-lhes amor, falta-lhes compreensão, falta-lhes a graça de Deus. Lembro-me de um amigo, um outro amigo que tentou ajudá-lo. Ele estava a atravessar um verdadeiro deserto. E ele tentava, mas era grosseiro para com ele. Telefonava, insistia. E sabem o que é que acontecia a esse amigo que estava em dificuldades? Quando o outro desligava o telefone, ele passava horas a chorar. Porque em vez de ser ajudado, e ele estava a ser atacado. Havia intenção para isso? Se calhar não. Mas às vezes falta-nos um jeito para manifestarmos graça e compreensão para com o outro. E o outro fica desapontado. Ficamos decepcionados com as pessoas. Ficamos desapontados porque falharam vezes uma após outra. E a ingratidão dói. E o desapontamento fere, traz angústia, traz tristeza. Mas também muitas vezes nós ficamos desapontados, não é somente com as circunstâncias da vida, não é por causa dos outros, ficamos desapontados com nós mesmos. Vocês nunca lamentaram escolhas que fizeram? E pensaram, se eu não tivesse feito isto. E nós cristãos, de uma forma particular, acusamos o desapontamento de uma forma particular quando tomamos iniciativas, demos passos em frente e nós nunca consultamos o Senhor acerca disso. E houve aquela voz que nos dizia, não faças, não vais por aí. E nós não demos ouvidos a essa voz e seguimos em frente e batemos na parede com toda a força. E o Senhor, inclusivamente, naquele dia, naquela semana, no culto, ou a lermos a palavra de Deus em casa, há um versículo que salta à nossa mente, que é apropriado para aquela situação até tantas vezes. É o Senhor a falar-nos mais alto, a dizer, para, não faças, ou faz, e não fiques parado. Mas nós seguimos o nosso próprio caminho.
Apoiámos-nos no nosso próprio entendimento e depois ficámos desapontados connosco. Desapontamento. E podemos ficar desapontados com Deus. Agora, isto é mais sério. Ficarmos desapontados com Deus. Ao longo da minha vida cristã, que já é respeitável, 50 anos quase de vida cristã, eu tenho visto muitos a ficarem pelo caminho. Não foi porque cometeram grandes pecados. Não foi por desapontamento em relação aos outros. Quanto a eles, fizeram o que podiam. Mas ficaram desapontados com Deus. E aqui o diabo aposta forte. Há uma guerra que ele já perdeu. Satanás já perdeu uma guerra. A guerra pela nossa alma. Esforçou-se, lutou, colocou barreiras, obstáculos, levantou pessoas, coisas, circunstâncias. Mas nós, independentemente disso, nós fomos a Cristo. Amém? E Ele salvou os nossos pecados, Ele deu-nos esperança, Ele deu-nos a certeza da vida eterna. Ele purificou a nossa alma completamente. E Ele sabe que perdeu. Ele sabe que nós fomos transportados do seu reino para o reino do Filho do amor de Deus. Ele sabe, Ele sabe. Mas Ele é como umas cobras, podem ficar só com a cabeça, o resto do corpo estar separado, ter sido cortado. Mas uma cobra só com a cabeça é capaz de injetar o seu veneno na mesma. É possível e tem acontecido. É a sua última vingança. E Satanás empenha-se numa coisa. Já que não nos pode tirar do reino do Filho, do amor de Deus. Ele aposta forte para que nós fiquemos desapontados com Deus. Porquê? Porque Ele sabe que isso faz doer ao nosso Pai Celestial. Ele sabe. Há duas formas. Pode haver mais. Eu pensei em duas. Ele pode fazer-nos um ataque inesperado. E nós não estamos preparados para esse ataque. Ele deita-nos ao chão. E nós, como David, nós oramos assim. Nós oramos desta forma. E eles continuamente me perguntam: onde está o teu Deus? E eu clamo de dia e tu não me respondes. À noite eu não tenho sossego. E ele está a ser vítima de um ataque feroz, cruel, direto, inesperado. E ele clama. Ele está a perder. E as pessoas que o conhecem, a quem ele falou deste Deus, e eles perguntam: mas afinal, onde é que está o teu Deus? Onde é que ele está? Ele fez isso com Jó. E nós dizemos: foi só com Jó. Foi com Jó e a casa dele, esposa incluída. Nada fazia prever aquela situação. O nosso filho pode sair de casa, despedir-se de nós, dizer até logo ou até amanhã. E pode não voltar. Hoje, não tenho certeza, mas é muito provável que isso tenha acontecido com algum pai, com alguma mãe. Quando nós vemos o número de mortos nas nossas estradas por ano, é de ficarmos assustados. Parece uma guerra civil. E vem a notícia, passado umas horas, alguém nos bate à porta, alguém nos telefona. Às vezes, é o marido que diz que vai ali e não volta. É uma notícia acerca de alguém que nos abala até aos alicerces da alma. Às vezes, vamos ao médico de família, pensamos que é uma coisa pouca, e quando ele vai abrir o exame que nós pedimos e lê o relatório,
e nos diz alguma coisa, nós a partir dali pensamos uma coisa. Pensamos, a minha vida a partir de hoje jamais será a mesma. E é aí, é nesse ataque inesperado, que nós ou resistimos ou não resistimos. A Bíblia diz para nós resistirmos no dia mau. Jó resistiu no dia mau. Repare, ele perde tudo aquilo que tinha. Os seus bens, os seus animais. Morrem 10 filhos no mesmo dia. Eles estão debaixo do mesmo teto, eles estão no mesmo edifício. Edifício esse que desaba. Eles morrem todos. E aqueles que vinham trazer as notícias, ainda por cima diziam, fogo do céu caiu. Incendiou todas as tuas searas, queimou o teu gado. Não era fogo do céu, era fogo que vinha do inferno. Não era fogo de Deus. É uma questão de tempo, irmãos e amigos, mas nós vamos ter o nosso dia mau, se é que já não o tivemos. Vamos ter o nosso dia mau. E é nesse dia que o diabo nos vai tentar para nós ficarmos desapontados com Deus. Não teve sucesso ao atacar Jó. Nem que ele me mate, nele eu confiarei. Eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi coisa igual. É o dia mau, o dia terrível. Mas a sua esposa não resistiu neste dia mau. Blasfema de Deus e a seguir suicida-te. Um resiste, o outro não resiste. Acerca de Jó, o Senhor podia continuar a dizer, e disse a Satanás, tu tens visto lá na terra o meu servo Jó? Atacaste ferozmente, com crueldade, tocaste na família, tocaste nos bens, tocaste na saúde, mas mesmo assim ele prostrou-se perante a terra e adorou-me. Resistiu no dia mau. Às vezes o diabo quer nos levar para este campo. Não é atacar assim. Faz um trabalho de guerrilha. O que é guerrilha? É atacar e fugir. Bate e foge, bate e foge. E vai nos desgastando. É uma perda aqui, uma perda acolá. No mês que estamos mais aflitos financeiramente é quando a máquina de lavar roupa, a de louça ainda escapava, mas é de lavar roupa que avaria e não há dinheiro para comprar, outra para mandar arranjar. Ainda faltam 15 dias para o vencimento e o gás acabou. Podia ter acabado um dia ou outro, um dia ou dois antes de vir o vencimento que nós já remediávamos, ou então passado um dia, mas não, é antes. Está tudo bem no nosso local de trabalho, mas aos poucos e poucos o ambiente vai se degradando. Vocês nunca experimentaram isto? E nós vamos ficando tristes, preocupados, desapontados. É o ambiente familiar que se vai deteriorando também. Uma palavra azeda aqui e outra acolá. E depois nós já percebemos que está mais distante, que está mais longe. E isso vai nos retirando também, vai nos tirando tempo para nós orarmos, tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. Ficamos mais cansados. No fundo, Ele quer nos levar para onde? Para ficarmos desapontados e esfriados com Deus. A oração. Já fiz uma breve referência. Eu acredito na eficácia da oração do justo. E podia-vos contar muitas coisas. Uma ainda relativamente recente, em que eu vi a mão poderosa de Deus a operar na minha vida e da Clarice. Aqui uns tempos atrás nós pregamos acerca da tempestade que os discípulos estavam a vivenciar quando atravessavam o mar. E na quarta vigília da noite, era quase manhã, e Jesus apareceu para os livrar. Eu sei o que é ser liberto na quarta vigília da noite.
A quarta vigília vai das 3 às 6 horas da manhã. Mas quando Jesus apareceu, já era quase manhã, eram quase 6 horas, era quase no fim da quarta vigília. E às vezes o Senhor opera assim poderosamente na quarta vigília da noite, mas é no fim da quarta vigília, mas nós vemos claramente que foi a sua mão. E com as orações que o Senhor responde, desculpem-me o termo, com essas nós podemos bem. Não é? E as outras? Aquelas que nós oramos e não há resposta. E nós oramos e vem uma resposta que nós pensamos, Senhor, eu teria feito de outra forma. E isto pode ser usado pelo inimigo para ficarmos angustiados em relação ao Senhor, desapontados com Ele. Aqui há uns anos atrás eu preguei sobre as taças de ouro cheias de incenso que estão no céu, que a Bíblia diz que são as orações dos santos. Nós fazemos uma oração e nós pensamos que ela não vai passar o teto tantas e tantas vezes. E às vezes é apenas uma pequena oração. Eu, às vezes estou a ver uma criança em saúde infantil, enquanto vou auscultando eu faço uma pequena oração para ela. Às vezes estou a ver o foco numa grávida e faço uma pequena oração para aquele bebê. E nunca mais me lembro disso. Mas vocês pensam que estas orações assim, que nós fazemos desta forma, que elas vão ficar esquecidas diante de Deus? Não, elas vão ser guardadas na taça de ouro de Deus. Há um jovem, com os seus 20 anos, que é muito problemático, e um dia eu orei por ele, quando ele vai à minha consulta, completamente destroçado por várias razões e por vários motivos. Eu olho para ele e baixinho eu digo, Senhor, lembra-te daquela oração que eu fiz por este jovem quando ele era uma criança pequena. Mas eu acredito também que há lá taças, também são de ouro, mas estão guardadas as orações que o Senhor não respondeu quando nós oramos. Se ele tivesse respondido a uma oração que eu fiz quando tinha 18 anos e agora não estava casado com a Clarice. Perceberam? Era outra. Oh Senhor, obrigado porque tu não respondeste à minha oração, digo eu agora. Já agora o Timóteo também pode agradecer e a Ana. É assim, nós às vezes olhamos para trás e nós damos graças a Deus porque Ele não respondeu à nossa oração. Há outras que nós continuamos a pensar que Ele deveria ter respondido, certo? Como é que nós devemos de reagir face a isto, face a estes desapontamentos possíveis? Em primeiro lugar, alguns desapontamentos não são importantes. E nós ampliamos, damos demasiado valor. Perdemos amigos, paciência, é a vida, ganhamos outros. Perdemos o nosso trabalho, lamentavelmente. Mas quem sabe, poderemos ir para um trabalho melhor. Há uma crise no casamento. Pode passar. E às vezes até as coisas melhoram depois de uma crise. E a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no nosso relacionamento com Deus, às vezes, só o facto de nós resistirmos é uma vitória. A Bíblia diz que no dia mau, que nós devemos de resistir, não diz que devemos de avançar. Claro que seria ótimo se nós mesmo no dia mau avançássemos, ganhássemos terreno, mas se não for possível ganhar terreno no dia mau, pelo menos nós não vamos recuar, amém? Vamos resistir no dia mau. Agora, há várias coisas. Em primeiro lugar,
os nossos desapontamentos não passam assim direto do inimigo para nós. Têm que ser peneirados. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu permissão, pediu autorização para tu seres provado. Mas eu já orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Isto é, não vem nada à nossa vida sem a permissão de Deus. Amém? E nós somos altamente privilegiados em relação a isso. Jesus disse que nem um simples passarinho cai na terra sem a permissão do vosso Pai que está nos céus. Então, por isso é que alguém disse, a frase não é minha, que os nossos desapontamentos são os apontamentos de Deus. E Ele peneira, passa pelo seu crivo. Ele é por nós. Ele está na nossa equipa. Ele está no comando. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. E há outra coisa. Ele pode transformar o mal em bem. Amém? Então os nossos desapontamentos, parece que tudo vai ruir. Tudo vai acabar. E o Senhor pode pegar e pega nesses desapontamentos e consegue transformá-los em bem. Eu conheci uma irmã na fé, que era muito amiga da Clarice. Ela era esposa de um missionário. Eles fizeram, aquele casal, fizeram uma obra tremenda tanto para Deus. Ele chamava-se Ivan Flesher e ela era... como é? Olivia Flesher. Lídia é filha. Olivia Flesher. Foi o Sr. Ivan Flesher que fez o nosso casamento. Eu dormi várias vezes em casa deles, porque quando ia namorar a Clarice, eles viviam perto e eu dormia lá. E também depois ajudávamos lá na igreja deles, que era o Centro Bíblico de Azeitão. Daí, Centro Bíblico da Feira. Estão a ver? Vem daí. E ela era uma ótima pintora. Vocês não fazem ideia. Fazia retratos até para pessoas que encomendavam, pessoas que tinham possibilidades para pagar. E nas aulas, ela contou uma situação em que um aluno ficou em pânico. Estava a fazer lá um desenho qualquer, uma pintura, melhor direi, e aquilo fez um borrão, aquilo estragou tudo. E ele chorava, ele ficou portanto, aflito, desapontado. Ela pegou naquele borrão. E daquele borrão fez uma flor linda. Transformou o mal em bem. E a graça de Deus também é isto. Ele pega nos nossos erros tantas e tantas vezes. Isto não é uma desculpa, não é um cheque em branco para nós pecarmos, longe disso. Mas Ele pode pegar nos nossos fracassos, pode pegar nos nossos desapontamentos e transformá-los em bem. E Ele pode transformar as nossas perdas em ganhos, as nossas derrotas em vitórias. E tem feito. Porque é nosso Pai que está no céu. Quem tem exemplo de vida e fez esta afirmação foi José quando encontrou os irmãos. Estava no Egito. Os irmãos, o que é que tinham feito com ele? Movidos pela inveja, lançaram-no num poço que, pela graça de Deus, não tinha água. E depois passou uma caravana no deserto, caravana de homens a quem eles o venderam, e ele foi levado para o Egito como escravo. Estava no mercado de escravos e há um senhor chamado Potifar que o compra por algum dinheiro. Leva-o para casa. Vamos apressar a história. Da casa deste senhor ele prosperou. A esposa quis adulterar com ele, ele fugiu. Ela acusou-o de ele ter tentado deitar-se com ela. Mentira. Por causa disso ele foi preso. Naquela prisão ele era um homem exemplar em todos os lugares.
Porquê? Porque a Bíblia diz que naquela cova, a Bíblia não diz, mas Deus era com ele, porque a cova não tinha água. Depois ele foi vendido, mas Deus era com ele na casa de Potifar e abençoou ricamente. Naquela prisão, a certa altura, ele era como se fosse o dono daquela prisão. Porquê? Porque Deus era com ele. Lá houve um que se esqueceu dele. Ele podia ter saído mais cedo daquela prisão, mas houve um copeiro do faraó que se esqueceu dele. Mas Deus, nesse esquecimento, esteve lá mais 2 anos, mas Deus era com ele. Aparece perante faraó e depois torna-se governador do Egito. E quando vêm os irmãos que já não o reconheciam, ele disse: vocês intentaram fazer-me mal, mas o Senhor transformou o mal em bem. Amém. Isto é um princípio. O Senhor pode pegar no nosso mal, nos nossos desapontamentos, e do borrão fazer uma flor. Amém? Quando a pandemia do Covid estava aí com toda a sua força e morriam tantas pessoas diariamente, não somente no nosso país, mas pelo mundo fora. Não sei se noutros países, mas no nosso nós víamos frequentemente um desenho com o arco-íris que dizia assim: vai acabar bem. Lembram-se? Eu às vezes passava e lia, pensava assim comigo mesmo: não vai acabar bem para todos, infelizmente. E não acabou bem. Como não está a acabar bem ainda, infelizmente, para muitos. Mas nós, como crentes em Cristo, nós podemos dizer categoricamente, mas para nós, pela graça de Deus, vai acabar bem. Amém. E como é que vai acabar? Olha, não pode acabar melhor. A morte será vencida, iremos ter um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus. E por essa eternidade fora, não haverá mais lágrimas, porque é Ele mesmo, o Senhor, que vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai haver mais ingratidão, dor, morte. Tudo isso pertence ao passado. E vamos estar para sempre com Jesus. E com Ele não haverá mais desapontamentos, seja de que espécie for. Amém. Até lá. Mesmo que os desapontamentos tenham como causa nós próprios. O Senhor não é como nós, que diz assim: olha, agora o problema é teu, não é meu. Não, Ele vai consertar o vaso que se quebrou. Se os desapontamentos vieram de outros, paciência. Circunstâncias da vida, é vida. Mas não, nunca. Nós não podemos ficar desapontados com Deus. Porque Ele não nos pode amar com um amor maior. Ele não pode cuidar de nós mais do que aquilo que cuida. Ele vela pelas nossas almas. Ele acampa-se ao nosso derredor. E Ele diz que está connosco todos os dias até à consumação dos séculos. E como disse atrás, Ele diz: mas quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, podemos ficar desapontados com os outros, connosco, com as circunstâncias, mas nunca, jamais desapontados com Deus. Amém? O Senhor nos abençoe.